Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. É sempre difícil falar em público, mas fico muito feliz de poder falar sobre essa experiência do Tulase, né? Eu me chamo Renata e resolvi... Bom, sou consumidora de orgânicos há 17 anos e resolvi há 3 anos sair de uma empresa bem estruturada, familiar, da minha família, para montar o Tulase. Bom, e a coisa de estar falando aqui é para falar sobre agroecologia e bem-estar, né? E não tem como falar de bem-estar, como disse Virgínia, que aliás é minha nutricionista e me pegou numa fase péssima. Eu tinha saído de uma chikungunya horrorosa e tinha engordado 15 quilos, perdi os 15 quilos, exatamente fazendo isso do controle da insulina e tal, me sentindo bem. Olha, tudo que ela disse é pura verdade. Não há como se pensar em bem-estar sem pensar nas escolhas que a gente faz cotidianamente, como a gente escolhe aquilo que a gente consome, né? Principalmente o alimento. Aí me deparei com esse projeto do publicitário Fabrício Fajardo, das embalagens sinceras, que eu achei bastante provocativo, porque ele pega as embalagens e estampa no lugar do nome fantasia dos produtos o seu principal e pior ingrediente, o glutamato monossódico, por exemplo, que é um negócio que a gente sabe que é viciante e causa câncer de estômago, corante artificial, gordura, excesso de açúcar, embalagens tão, sedutoras que nos fazem crer que ali dentro vai ter um negócio tão bacana quanto elas, assim, né, aparentemente. Mas de onde vêm esses ingredientes, essa matéria-prima, né? Que mundo eu estou alimentando na hora que eu escolho consumir um produto desses? De onde vem, como é que são produzidos esses produtos, né? São alimentos produzidos pelo menor custo possível para render o maior lucro financeiro possível, com o maior prazo de validade possível, na maior escala possível, independente do seu impacto na vida das pessoas. Como disse Virgínia, são produtos alimentícios, não são alimentos, né? Se eu for pensar ali do nacho, né? Do glutamato lá, que ele chama de glutamato, o milho transgênico, né? Como é que ele é feito, né? Qual o impacto dele na vida do agricultor, que não pode, que aí vai precisar comprar uma semente patenteada para poder plantar um milho. E fora isso, os problemas de cadeia alimentar e tudo mais. Então, qual o impacto das minhas escolhas individuais e imediatas na vida coletiva a curto, médio ou longo prazo? E o retorno, né, disso também, porque como é que essa vida coletiva, que contribui ou não para o meu bem-estar, vai causar impacto na minha vida também? Como é que vai ser isso? Aí a gente se depara com problemas coletivos, né, que a gente vai tendo que solucionar, porque no início o homem produzia no seu quintal para alimentar a sua família. Aí depois a gente tem um crescimento populacional que exige um aumento na produção de alimentos, com aumento de desmatamento. Aí a gente inventou esse negócio chamado monocultura, né, de plantar um monte de alface, tudo igual, um monte de feijão, tudo igual. E isso dá certo? Não, reduz a biodiversidade e dá praga, porque eu não tenho os inimigos naturais para consumir os insetos que gostam do feijão, que esses inimigos naturais gostam de outras coisas. E aí agrotóxico para combater as pragas, e aí os transgênicos, porque os agrotóxicos sozinhos já não dão conta do recado. E aí mais agrotóxico, porque as pragas estão mais resistentes, contaminação do solo e da água, deterioração dessa cadeia alimentar, da saúde do trabalhador rural, produção centralizada em latifúndios, né? Principalmente para produzir matéria-prima para ração, para o mercado externo, né? Porque o Brasil, desde a colônia, é o que faz, não produz alimento para consumir, produz soja para vender para o mercado externo, soja transgênica. E a gente se depara com problemas de distribuição também do alimento, porque hoje se sabe que a fome é muito mais decorrente do desperdício, de problemas de distribuição, do que de falta de tecnologia para se matar a fome. Mas o que é a vida, a não ser isso, né, de se deparar com problemas e arrumar soluções para esses problemas, e essas soluções terminarem gerando alguns outros problemas que a gente vai ter que arrumar também,
E ninguém melhor do que um filósofo para falar da vida, como o Denis Robert Dufour, que é esse filósofo francês, que deu uma entrevista a uma revista brasileira recentemente, falando dessa questão da individualidade, da coletividade, da contemporaneidade, e chamando essa era da gente, que a gente está deixando ela, graças a Deus, porque as coisas precisam evoluir, né? Mas de um comportamento liberal, onde a trilogia do sucesso da modernidade é produzir, consumir, enriquecer. Com uma sociedade altamente hedonista, baseada no princípio do prazer, né? No imediatismo, no egoísmo, no consumismo, obcecado por objetos e pela imagem fashion, que é o ambiente, do lixo, de todos esses problemas que a gente já vem começando a se preocupar, porque já viram problema nessa forma de produção que a gente inventou, né? E aí se começa a pensar numa via de mão dupla, eu, indivíduo, e o coletivo de volta para mim, né? E aí a gente tem essa frase, né? Gentileza gera gentileza, baseada na terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação equivalente. Não à toa a gente tem se deparado muito com essa frase nos adesivos dos carros, né? Nas camisetas. De fato é uma tendência, uma necessidade, né? Uma tendência gerada a partir dessa necessidade. Aí eu introduzo esse assunto da agrofloresta, que para mim é uma filosofia de vida, é muito mais do que só uma forma de plantar, e é uma filosofia de vida inteligente, que busca na força da natureza seus ensinamentos, seus princípios, tratando-a como aliada, e portanto também sendo muito gentil com ela e com todos os ingredientes, né, digamos, de um plantio agroflorestal, desde o homem, a semente, ao solo, a tudo. É um sistema que a gente chama de agroecológico, porque o agroecológico é um sistema que produz alimentos de forma ecológica, né? Ou seja, sem degradar o solo, sem poluir água, sem desequilibrar o ecossistema, mostrando que é possível produzir alimentos sem gerar pragas ou doenças, gerando saúde. E aí não precisando combater pragas e doenças com remédio, pelo amor de Deus. Aí a agrofloresta, ela tem uma sistemática bem própria. Dentro da coisa agroecológica, ela tem uma sistemática própria, criada pelo suíço-alemão Ernst Goethe. Esse cara é um visionário que veio do nordeste da Suíça para o nordeste do Brasil, implantou uma área de 500 hectares na Bahia. E essa área que era super degradada, porque foi desmatada toda para virar pasto, era seca, não tinha água, um problema. Ele comprou a terra barata e foi implantando a agrofloresta, e hoje voltaram a correr rios nessa área. Ele tem um clima, uma temperatura 4 a 5 graus menor do que o entorno, e vende um dos cacaus extraídos de lá mais caros do mundo. Esse suíço foi chamado pelo Pedro Paulo Diniz para implantar a agrofloresta em larga escala, para produção de alimento em larga escala na Fazenda da Toca. O Pedro Paulo Diniz é herdeiro do Grupo Pão de Açúcar. A Fazenda da Toca é a primeira experiência em larga escala de produção de alimento, e por isso a gente vai passar aqui um depoimentozinho do Pedro Paulo Diniz sobre isso, se eu conseguir botar esse negócio para passar. Deixa eu ver. Agora. Que é algo na natureza ou no planeta que é totalmente autossustentável, né? Uma floresta é totalmente autossustentável. O trabalho agroflorestal inspirado nesses organismos naturais que se resolvem sozinhos, que não precisa de nenhum aporte externo, eu acho que é uma grande inspiração. Eu acho que dá pra gente criar muita abundância sem destruir o planeta, realmente prosperando junto com ele. Que é mais do que produzir orgânico, né? Como, né, fazer uma floresta produtiva, né? Achar o nosso papel, né? O ser humano, que o Ernst sempre fala, né? Qual é o nosso papel no ecossistema, né? E como a agricultura, que é uma das principais atividades responsáveis
pelo impacto ambiental, ela pode contribuir no melhor uso da água, na melhoria do solo ao longo do tempo, que também possam agregar os serviços ambientais. E aqui eu acho que a realidade é interessante porque é uma realidade de uma grande propriedade, uma propriedade que está estruturada como empresa. A gente sabe hoje que os grandes desafios aí ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então nós precisamos buscar soluções em grande escala também. O trabalho que está sendo realizado na Fazenda Toca é uma pesquisa aplicada de sistemas agroflorestais para larga escala, seguindo os princípios que o Ernest já vem trabalhando. Sempre todo esse trabalho nessa fazenda, para mim, é o trabalho de traduzir os princípios que desenvolvi manualmente, traduzir isso para áreas maiores ou grandes, aqui usando tecnologia e desenvolvendo tecnologia, porque parte vai ser para nos adaptar máquinas. Eu acredito muito nessa pesquisa que a gente possa aplicá-la rapidamente, né? Uma coisa que eu sempre falei, e é um pouco o meu lema pessoal, é de pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Quando eu falei isso a primeira vez para ele falou, estamos alinhados, senhor. Poucos anos espero de chegar no ponto para poder plantar grão aqui dentro. Dizem que não é adequado, porque terra de areia não é para grão. Dizem que não tem capacidade de retenção de água e de nutrientes. Mas eu quero mostrar que vai ser um bom lugar. Então, se já estamos no caminho. A gente está num contexto de seca que está crítico aqui nessa região. E a gente vê como o sistema, o manejo tem contribuído para a resistência, a resiliência das plantas. Eles receberam não irrigação, mas eles receberam matéria orgânica. Nesse caso, não é como no outro que a terra está seca, senão aqui a terra está tudo úmido. Com outras palavras, eles têm um micorriza que é higroscópico. Ou seja, ela chupa a umidade da atmosfera. Por isso eles são verdes. A gente pode observar na dinâmica da floresta que existe uma inteligência aí da natureza. E isso é uma tecnologia que pode ser aplicada quando a gente replica para um sistema de produção. São processos de vida que fazem com que aquele solo ficou úmido. A gente vê que ao longo do tempo, esse sistema ele vai produzir mais recursos do que consumir. E olha como que eles cresceram. A água se planta. Não tem nenhuma dúvida, a água se planta. Olhar para as nossas áreas aqui, quando a gente vê ela prosperando, criando biodiversidade, dá muito prazer de ver. Eu acho que o Ernest traz muito esse revelar dessa inteligência da natureza, que é o que a gente quer se aproximar. Olha o que aconteceu. Isso é carbono. Isso é carbono. Eu tenho certeza que funciona. Os desafios são outros. Realmente é uma mudança de paradigma das pessoas, assim, né? Tem que pensar um pouco mais sistemicamente. Todas as bananeiras, folhas abertas, sem irrigação, em terra de areia. Será que esse roubou água a ela? Não. Parece que eles estão trabalhando em conjunto. O que é importante do nosso sistema aqui é realmente provar que é possível fazer de uma forma que seja viável nas três pernas, né? Econômica, social e ambiental. Daí eu acho que a gente vai estar fazendo algo que vai ser muito transformador. E nós vamos fazer. Obrigada. É isso, é gerar abundância. E aí, além de todos os motivos já citados, dos bons motivos, por que consumir orgânicos agroflorestais de preferência, né? A gente tem alguns dados alarmantes. Essa pesquisa que saiu no New York Times, que foi divulgada, acompanhou 70 mil pessoas. É uma pesquisa francesa que acompanhou 70 mil pessoas e mostrou que consumidores regulares de orgânicos têm 25% menos câncer do que os que nunca comem orgânico. Temos ainda a questão da intoxicação por agrotóxico, que dobrou em 10 anos e alimenta debates sobre incentivos fiscais. Pois é, porque no Brasil, além do agrotóxico
causar um problema de previdência social, de saúde pública, a gente ainda tem o incentivo fiscal para ele. Mas dobrou de 2.000 em 2007 para 4.003 em 2017. Ano passado, 164 pessoas morreram após o contato com agrotóxicos, 157 incapacitadas para o trabalho. Aí vamos ver, né? Será que o orgânico é mesmo caro? Será que a gente está fazendo essa matemática direito? O alarmante uso de agrotóxicos no Brasil atinge 70% dos alimentos. Mais da metade das substâncias usadas aqui é proibida em países da União Europeia e nos Estados Unidos. E nós somos campeões de agrotóxico, de uso de agrotóxico, né? E não somos campeões de fiscalizar, né, a forma de uso. A gente não é bom fiscal. E a ONU criou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dos 17, não dá tempo de falar, mas são ótimos, a gente vai destacar o 15º, com o qual a nossa missão está alinhada, né, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para a saúde, né? Tanto no intestino quanto no meio ambiente. O Tulase, alinhado com esse 15º, fez uma triagem de agricultores familiares, preparou e certificou orgânico por auditoria e fornece acompanhamento de técnico em agroecologia, em agropecuária agroecológica. Esses agricultores nos fornecem seus produtos por meio de um contrato de comércio justo. A gente tem os orgânicos frescos e industrializados do Brasil e de fora, produtos artesanais locais também. E o alimento orgânico, basicamente, só tentando esclarecer que nem todo mundo sabe, é que cada país tem uma norma, né, específica que diz o que é o alimento orgânico naquele país. A nossa tem um selo, dá um selo chamado Orgânico Brasil, e dentre as exigências comuns às normas de todos os países, a primeira é não utilizar de forma alguma agrotóxicos ou petroquímicos, controle do risco de contaminação daquela área, né, de produção por vizinhos, ou pela água, ou pelo solo mesmo, a rastreabilidade da produção da semente ou muda até a mesa do consumidor final, o transporte, estoque, manipulação e processamento segregado e controlado, separado de qualquer outro alimento que possa ter agrotóxico e contaminá-lo. O nosso selo é o Orgânico Brasil, né, que é o da norma brasileira. Somos certificados por auditoria. Aí a gente tem Kelly, do comercial, e Adilson, o técnico. A gente faz uns mutirões lá, que a gente adora meter a mão na terra também e aprende muito com eles. Nossos agricultores parceiros, que eu queria chamar ao palco, por favor. Temos alguns aqui que nos deram a honra de sua presença, vieram de Glória do Goitá. É uma alegria muito grande trabalhar com eles. Esse é Dodivan, lá de Glória, do sítio Chã de Pedra, Jaqueline, mulher de Dodivan, Seu Alonso, do sítio Barro Branco, Diego, filho, e Adilson. Os outros agricultores que não puderam estar são Juarez, também certificado há 3 anos já. Cadê? Adilson é o técnico, eu falei, né? E Eronildo e Rosiane são os agricultores novos, são os de lá, eles estão em processo de certificação. Porque tem toda uma questão documental que precisa preparar e tudo para poder trazer a auditoria. E o comércio justo, basicamente porque a gente faz a formação, a capacitação continuada na norma orgânica e em agrofloresta, com contrato de compra mínima garantida, pagamento da colheita em até 8 dias úteis e sistema de controle interno conforme a norma Orgânico Brasil, além de uma gestão com acordos horizontais, estabelecendo um sistema ganha-ganha. Da rastreabilidade a gente já falou, nossas embalagens são biodegradáveis, porque a gente tem essa preocupação.
E aqui um vídeo que não vai dar tempo, porque meu tempo já estourou. Mas a gente deseja que seu alimento seja seu remédio seja seu alimento, para evitar, né? Porque aí você faz uma medicina preventiva realmente, e que o bem-estar compartilhado sempre se mostre mais sustentável do que o individual, contribuindo para um estilo de vida realmente bacana, convidando vocês a alimentar um novo pensamento nesse sentido. Obrigada a todos. Boa noite. Muito